Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro para o estudo dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina consoladora, renovadora. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre todos nós, entre os nossos lares e para com os nossos familiares. Pedindo a intuição da espiritualidade amiga dos mentores da Casa na Luz, a sugestão para a leitura do Evangelho de hoje é o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Queridos irmãos, estamos aqui novamente na Casa Espírita na Luz para trazer mais uma mensagem do Evangelho a todos. Hoje, o título que nós escolhemos para conversar é um título muito importante. O título que nós trazemos é uma escola chamada família. Viver feliz em família. Todo mundo já deve ter ouvido falar na família Margarina, né? A família Margarina é aquela família que aparece nos comerciais da TV, onde todo mundo está feliz, onde todos se sentam à mesa farta, felizes, risonhos. E quando a gente olha, parece que viver em família é um sonho. Não há problema nenhum, ninguém tem problema, divergência de pensamentos. Que maravilha se fosse assim. Mas nós sabemos que não é assim. A vida em família não é um conto de fada, mas pode ser e deve ser um ambiente saudável. A família é a instituição mais importante que nós temos no plano terreno. É por meio dela que se unem espíritos afins ou espíritos adversários que têm a necessidade de resgate e de aprimoramento. A família é o berço da sociedade e é o berço da evolução humana. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar,
nos diz que o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado à constituição familiar, aos destinos da família. Por quê? Porque sem ela, que é a base, o alicerce da sociedade, e também um meio de se desenvolver a fraternidade universal, a sociedade, a família em si, o mundo em si, estaria condenado ao fracasso. Nós sempre buscamos a perfeição nas pessoas e por isso ocorrem tantas divergências dentro da família. Nós temos que entender que dentro desse complexo familiar existem pessoas diferentes, com sentimentos diferentes, com emoções diferentes, com vontades diferentes. E é preciso que a gente busque conhecer a si mesmo e conhecer a cada um que convive e que compartilha dentro desse mesmo lar, nesse ambiente familiar. Nós sempre buscamos encontrar a perfeição nas outras pessoas e exigimos delas que elas ajam e sejam aquilo que nós queremos que elas sejam. Mas dentro da família não existe pessoa perfeita. Assim como não existe pessoa perfeita no mundo, estamos todos aqui em evolução. A pessoa ideal para constituir a família junto conosco, no primeiro passo inicial, onde há a união de duas pessoas para o fator familiar, não é a mais bela, não é a com aparência melhor, não é a com corpo mais bonito, não é a que mais tem posses. Mas sim é aquela que partilha do mesmo sentimento, das mesmas emoções, da mesma vontade e do mesmo princípio. Do princípio de constituir um centro familiar, permitindo assim que os espíritos que venham encarnados na condição de membros desse centro, desse núcleo familiar, tenham a oportunidade de passar pela escola da vida, buscando a evolução espiritual. Já devem ter ouvido aquela frase que diz assim: a grama do vizinho, do jardim do vizinho, é mais verde que a minha. Da mesma maneira, a gente pensa da seguinte forma: por que parece que só a minha família tem problema? Muitos de nós, com toda certeza, já pensamos ou já falamos isso. Porque só a minha família tem problema. Mas será que só a minha família realmente tem problema? Ou será que eu estou prestando mais atenção na vida alheia, no comportamento familiar além da minha casa, e estou deixando de prestar atenção dentro daquilo que é a minha obrigação, do movimento do meu núcleo familiar, percebendo as pessoas que ali existem, que ali convivem, de suas necessidades, de suas fragilidades. E ao não prestar atenção, ao não aprender a ouvir e ao não aprender a falar sobre as situações, sobre as divergências e sobre os problemas existentes, nós acabamos achando que só na nossa família tem problema. Não é um fato. Toda família tem problema. E cada uma tem uma singularidade, porque cada uma foi constituída pelo plano espiritual de uma forma diferenciada. O capítulo 14, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente essa problemática familiar e ele fala na união familiar provida pela união corporal, ou pelos espíritos de afinidade espiritual. Tem sim, nós temos as duas situações na constituição familiar. Ela pode ser feita pelos espíritos afins, ou seja, aqueles irmãos que já em outras encarnações tiveram afinidades, ou por ter já constituído uma mesma família, ou por laço de amizade, enfim, por laço espiritual e de afinidade, eles vêm conviver dentro de um mesmo centro familiar. Mas existem também aquelas famílias ditas materiais. Nós já sabemos, e é comprovado pela doutrina espírita, que muitas dessas uniões que resultam em famílias na Terra são constituídas de forma forçada. Ou seja, não havia uma programação no plano espiritual para que ela acontecesse. Mas muitas vezes por questões materiais e por enlaces prematuramente constituídos, acabamos criando outros vínculos e outros laços, nascendo aí uma problemática que se inicia nessa encarnação
e que com certeza criará vínculos para encarnações futuras. E hoje, né? Por que não existe mais diálogo em família? A gente vê hoje a grande dificuldade dos pais em educar seus filhos, em manter o respeito. E o respeito é fundamental dentro de qualquer relação, principalmente da relação familiar. Mas respeito é uma coisa que se impõe? Não. Porque a família, ela não é um quartel-general, ela não é um quartel militar, né? Onde tudo é imposto de uma forma impositiva, de uma forma baseada no medo. Mas há necessidade, a obrigatoriedade de haver respeito. Respeito acima de tudo. Dentro da família, existe uma condição hierárquica, sim. Primeiro vem aqueles espíritos com a missão de ser os tutores da família, pai, mãe, que se colocam na predisposição de encarnar primeiro para receber esses outros espíritos na condição de seus filhos. Ou seja, os espíritos que vêm constituir a condição de pai e mãe têm a missão de chegar primeiro, de constituir essa família e de receber esses irmãos que precisam desse núcleo familiar para ter a oportunidade de aprender sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre o respeito e, a partir desses princípios, poder dar mais um passo na evolução espiritual. Mas, em meio a tantas inovações tecnológicas, em meio a tantas coisas que a vida tem nos oferecido, né? Tantas inovações, é o celular, é o computador, são os videogames, enfim. De certa forma, isso facilitou a comunicação entre as pessoas, mas dentro das famílias isso acabou se tornando um grave problema, a ponto de se tornar até um índice de saúde pública, de questão de saúde pública. É muito comum a gente perceber que numa mesa, sentado na hora de uma refeição, podem estar 5, 6 pessoas que constituem a mesma família. E é possível que você veja, como eu já vi, cada um com um celular na mão. Ao mesmo tempo que todos ocupam o mesmo espaço e deveriam estar aproveitando aquele momento para troca de informação, para falar mais de si, para saber como é que foi o dia do filho, da filha na escola, como é que foi o dia do esposo, da esposa no trabalho, enfim, é um momento que a família deveria ter para compartilhar conhecimentos, informações, necessidades, dividir emoções e situações. E aí vem o problema do diálogo. Porque ao invés de tudo isso acontecer, às vezes um sentado na ponta de uma mesa e o outro na outra, o que acontece? Ao invés de dialogar, verbalizar, fazem o quê? Mandam uma mensagem de texto. Isso é incomum? Não, não é. Com isso, o que acaba acontecendo? O distanciamento entre essas pessoas. Dentro de uma casa hoje é comum se ter 3, 4 TVs. E ao invés de todos estar compartilhando de um único equipamento no mesmo espaço, acontece o quê? Cada um está trancado e, como diriam os jovens, cada um no seu quadrado, né? Distanciados uns dos outros, cada um assistindo uma coisa diferente e, dessa forma, o distanciamento familiar vai acontecendo. Os pais não sabem nada da vida dos filhos. O esposo se distancia da esposa e vice-versa. É capaz até dessas mesmas pessoas, se a gente perguntar qual é a cor preferida do seu filho, da sua filha, qual é a comida preferida de um membro da sua família, não saber responder. Mas ele vai saber responder o que aconteceu na novela das 6, qual foi a notícia que saiu hoje nas redes sociais, o que foi postado no Facebook, o que está rodando na mídia, o que foi postado hoje no Instagram. Distanciamento. É triste, é lamentável. E toda essa inovação que deveria aproximar acabou fragmentando as famílias. Acabou trazendo um distanciamento que acaba gerando, por fim, mágoa, sofrimento, separações e, acima de tudo, desrespeito. Não é comum também a gente ver que os pais, com medo ou sem saber de que forma orientar os seus filhos para a vida, acabam perdendo a rédea da educação e acabam se privando de cumprir com o seu papel. Mas nós não podemos esquecer
Porque lá no Evangelho também está dito o quê? A pergunta que é feita para todos os pais. O que fizesse dos filhos ou dos espíritos que te encarreguei como missão? Né? Qual foi o teu papel? O que tu fizesse? Cumprisse o teu papel? Esgotasse todas as possibilidades dos ensinamentos cristãos para que esse ser tivesse pelo menos a oportunidade de saber da existência deles e poder pôr em prática na sua vida, permitisse a eles a essa evolução, ou fosse ausente e tentasse suprir a tua ausência na vida deles com presentes materiais. Muitas vezes as famílias se distanciam, os pais se perdem no meio da relação com os filhos, e o núcleo familiar, ele está ali de corpo, mas não está ali de alma. Não há amor, não há sentimento. E nesse momento se perde a real finalidade que a família tem, que é ser uma escola de amor, ser uma escola aonde permita que todos compartilhem, se resgatem, se reencontrem. E com essa situação acabam acontecendo as separações. E com ela é trazida dor e é trazido novas situações mal resolvidas que vão ter que ser resolvidas numa encarnação futura. Porque o que se deixa pela metade é preciso ser reparado no momento seguinte. E perde-se a oportunidade de vivenciar cada situação, de vivenciar um momento precioso na vida, que é viver em família. A gente deve, a cada dia, buscar conhecimento de si mesmo, porque a partir do momento em que eu me conheço, eu sei quais são os meus limites. E a partir daí, eu aprendo também a conhecer o outro, os limites do outro e como lidar com essas situações. Não se permita se perder. Não substitua o seu amor, não substitua a sua presença na vida da sua família por presentes. Seja você o presente. Esteja você mais presente. Nesse mundo globalizado, as pessoas acham que tudo se resolve indo no comércio e abrindo a carteira. Esqueci do meu filho. Não fui buscar. Mas não é importante. Passa numa lojinha, compra um brinquedinho, dá exatamente aquilo que a criança queria receber. Esquecendo-se que os primeiros anos da vida da criança é o ciclo mais importante de amadurecimento espiritual. São nessas primeiras tenras idades em que a criança vai assimilar o conhecimento para criar o homem novo e esquecer do homem velho. E quando os pais falham nessa missão, chega a adolescência. A adolescência é a situação de maior crise familiar. Por quê? Porque o ser humano até então, que vivia sobre o domínio do pai e da mãe, muitas vezes, ele perde aquela situação de domínio e ele passa a fazer a valer o espírito velho, o homem velho, quem ele é realmente. Porque ele teve o período de amadurecimento e de aprendizado, onde todas aquelas informações que ele trouxe de uma encarnação anterior, de quem realmente ele é, fica adormecido, para que ele tenha a oportunidade de se aprimorar e de aprender. Se os pais, se a família perderam a oportunidade nesse período de repassar todos esses ensinamentos para a criança, o problema vai se constituir, vai se confirmar nessa transição da infância para a adolescência, onde naturalmente já é confuso para todos nós. Deixei de ser criança, estou me tornando adulto. E há um interstício ali, que eu nem sou criança, nem sou adulto. E os pais também, muitas vezes, não sabem como lidar nessa situação. Ora trata como criança, ora faz cobrança como se ele fosse um adulto. E se tudo isso se perdeu no caminho, vai prevalecer tudo aquilo que o Espírito já trouxe com ele. Ou seja, ele vai fazer valer a vontade dele. E aí começa o conflito familiar. E os pais não sabem como ter essa rédea de volta. E os filhos dizem o que querem, desrespeitam muitas vezes. E o resultado de toda essa falta de afinidade,
a futuro, provavelmente, vai acabar com os pais num canto, os filhos no outro, e numa velhice desamparada por aqueles que também tiveram carência afetiva. Chico Xavier nos disse que cada um de nós, todos nós, nasceu no lar que precisava nascer, que vestiu o corpo físico que merecia, que mora onde Deus melhor nos proporcionou, de acordo com o nosso adiantamento e com a nossa necessidade. Cada um de nós possui os recursos financeiros coerentes com as nossas necessidades, nem mais nem menos. Mas o justo para as nossas necessidades terrenas. O nosso ambiente de trabalho é o que nós elegemos espontaneamente para a nossa realização. Os nossos parentes e amigos, as almas que nós mesmos atraímos, né? Porque nós atraímos por pensamento, por sentimento, espíritos afinados a nós. Com a nossa própria afinidade, então nós atraímos essas pessoas para nós. Portanto, nosso destino está constantemente sob o nosso controle. Não é culpa de ninguém se alguma coisa der errado. Nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos, recolhemos, elegemos, atraímos, buscamos, expulsamos e modificamos tudo aquilo que nos rodeia a nossa existência. Nossos pensamentos e vontades são as chaves das nossas atitudes e são as fontes de atração e repulsão na nossa jornada, da nossa vivência. Por isso, ele nos diz que não devemos reclamar, nem nos fazer de vítima. Antes de tudo, devemos analisar e observar. A mudança está em nossas mãos. Por isso, devemos reprogramar as nossas metas, buscar o bem e assim todos nós viveremos melhor. Embora ninguém possa voltar e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Por isso, ainda dá tempo. Atente-se, preste mais atenção como você está se relacionando com a sua família. Preste atenção como está o comportamento familiar dentro do seu lar. Lar é o lar que a gente deve ter vontade de, ao final do dia, depois de um dia exaustivo, retornar para ele. Porque família significa amor, acolhimento, aconchego. E se nós não sentimos isso para retornar para a nossa casa, nós não temos um lar. Nós temos uma casa, algo físico, que nos abriga da chuva, das intempéries, onde a gente vai dormir, vai se limpar. Lar é onde vive o amor. Lar é onde a gente sente paz. Lar é onde a gente tem felicidade. Aproveite, doe o melhor de si, viva da melhor maneira que puder, doe o melhor de si. Dar o melhor de si não é encher as pessoas de presente, mas é se fazer presente o máximo que puder na vida de cada um. Nós sabemos que o nosso tempo aqui na Terra é muito curto. Vivi 40, 50 anos. Isso não é nada em relação ao tempo espiritual. Hoje somos crianças. No dia seguinte, a velhice chegou. E quando se viu, toda a nossa existência se passou numa fração de segundos. E tudo aquilo que a gente desperdiçou, e tudo aquilo que a gente deixou passar, não temos a capacidade de retornar no tempo e reviver. Por isso, cada minuto é importantíssimo na decisão de tudo o que acontecerá na nossa vida e de como nós vamos encaminhar a nossa existência nesse plano. Se ao partir nós vamos deixar saudade para os que vão ficar, ou se seremos só mais uma vaga lembrança na memória de cada um. Isso quem decidirá somos nós com o nosso comportamento. Por isso, viva, ouça mais as pessoas que vivem com você, elogie mais, porque todas elas têm um papel fundamental dentro dessa Constituição. Mas a minha mãe não trabalha fora, mas ela trabalha em casa, ela lava a tua roupa, ela faz a tua comida, ela arruma a tua cama, ela mantém o lar higienizado, organizado, para que tu, ao estar lá, te sinta bem, te sinta acolhido. Mas eu não tenho tudo que eu gostaria na minha vida, meu pai trabalha, nós não temos nada. Mas tu não tens alimento na tua mesa? Tu não tens a pessoa que te dá o colo no momento da necessidade? Tu não tens a pessoa que te empresta os ouvidos no momento que tu precisas desabafar? Tu não te sente acolhido e confortado? Viva,
elogie as pessoas, colabore, porque todo mundo tem um papel importante dentro desse núcleo. A responsabilidade não é só de um, a responsabilidade é de todos que a compõem. Assim como na educação dos filhos, o papel do pai, da mãe, dos avós, dos tios, enfim, de toda a parentela. É importantíssimo para que essa evolução aconteça da melhor maneira possível. E se todos estão fazendo parte do mesmo núcleo, direto ou indiretamente, há uma ligação, e essa ligação traz consigo uma missão. Cumpra a sua missão da melhor maneira possível. Nesta escola, você não deve ser reprovado. A escola da vida é a escola que nos faz passar por diversas situações de testagem. E é a única que a gente não deve se permitir reprovar. Ouça mais. Ouvir é um dom. As divergências familiares acontecem muitas vezes porque a gente quer falar, mas a gente não quer ouvir. A gente quer que o outro tenha tempo para a gente. Mas quando é que a gente para e pensa se a gente está doando tempo suficiente para o outro? Não entregue a educação dos seus filhos, não entregue a direção da sua família na mão de terceiros. Esse é o seu compromisso. Pare, pense, repense. Tire um tempinho do dia para pensar como é que tem sido o seu comportamento dentro dessa instituição chamada família. Que colaboração você tem dado? Como é que você tem se comportado? Como é que essa vivência está coexistindo? Viver em família é uma missão, é uma dádiva. Mas, se nós não soubermos como direcionar tudo isso, isso pode virar um lugar de conflitos. E não é esse o papel que a família traz para todos nós. Por isso, largue o celular, desligue a TV, receba a sua família com os braços abertos, sente-se com o seu familiar. Pelo menos uma vez no dia, faça uma refeição com ele. Olhe nos olhos do seu filho e lembre-se a ele o quão ele é importante na sua vida. Por que ele está ali? Olhe nos olhos da sua esposa e diga para ela o quão importante ela é na sua vida e no centro familiar. Olhe para o seu esposo e diga para ele o quão importante ele é também na sua vida familiar. Abrace mais, ame mais, conviva mais. E desta forma, com toda certeza, você cumprirá a missão que lhe foi dada. Digo e repito, passe por essa existência, passe pela família de tal forma que ao chegar ao final da vida, ao olhar para trás, você tenha certeza que fez tudo o que estava ao seu alcance para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Não desperdice a oportunidade que o plano espiritual lhe deu. Viva, e viva o hoje, viva o agora. Viva como se hoje fosse o último dia da sua existência. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Faça com dedicação, faça com amor. Porque tudo que a gente faz com amor e com dedicação, a vida nos retorna em dobro. E desejo de coração que todas as famílias se encontrem, se reencontrem, que cada membro dela reconheça a importância que o outro tem dentro desse convívio. Conviver é fácil. Viver em família é difícil. Precisamos aprender a dividir espaço, problemas, situações. Precisamos aprender que cada um de nós tem uma importância e uma obrigação. Que não devemos jogar no colo a responsabilidade para um só. A responsabilidade deve ser compartilhada por todos. Viva mais, respeite mais. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Com isso ele nos quis dizer o seguinte: ouça mais, fale menos. Muitas vezes, sem querer, falamos e ofendemos as pessoas de forma que não conseguimos corrigir o problema criado, né? Não conseguimos resgatar tudo aquilo que foi dito.
E aí criamos um ambiente hostil, um ambiente de ofensas e acabamos adoecendo o nosso lar, distanciando a nossa família. Família é conforto, segurança e cuidado. Portanto, cuide da sua, ame a sua, preste mais atenção na sua família. Esqueça a grama do vizinho. Saiba que família, viver em família, não é viver um conto de fadas. A gente cria muita expectativa e a gente gera muita expectativa, sempre achando que tudo tem que estar perfeito, que tudo vai correr na mais perfeita harmonia. E não é assim. A realidade não é essa. Mas ela pode ser e deve ser um ambiente saudável, aonde todos nós, ao passar por ela, possamos tirar dela os ensinamentos. E quanto aos ensinamentos cristãos, é obrigação dos pais passar para os filhos e dar a cada um deles a oportunidade de aprender e de se tornar um ser ainda melhor. Vivamos em família, vivamos com respeito e, mais uma vez, eu lhe digo, passe nesta escola sem ser reprovado. Você tem o dever de não ser reprovado. Viva como se hoje fosse o último dia da sua existência, da melhor maneira possível. Que assim seja. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que possamos ser gratos pela palestra de hoje, pelo conhecimento que nos é dado agora, pela espiritualidade amiga. E que agora, neste momento, possamos respirar fundo, escutar o coração bater, sentir a respiração invadindo o nosso corpo e sentir o amor de Deus fluindo na nossa vida. Que possamos agora, neste momento, nesse instante, elevar nossos pensamentos e sentir as palavras dessa oração. Que teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente, para que tu percebas a ternura invisível, tocando o centro do teu ser eterno. Que um suave acalanto te acompanhe na terra, no espaço ou por onde quer que o imanente e visível leve teu viver. Que teu coração sinta a presença secreta do inefável. Que teus pensamentos e teus amores, o teu viver e a tua passagem pela vida sejam sempre abençoados por aquele amor que ama sem nome, aquele amor que não se explica e só se sente. Que esse amor seja teu acalanto secreto, viajando eternamente no centro do seu ser. E que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe morno e suave em sua face, que respondas ao chamado do teu dom e encontre a coragem para seguir o caminho. E que o amor da tua dignidade fique sempre perto e nunca te abandone. E que tenhas vagar para celebrar os milagres silenciosos que não busca atenção. Que sejas consolado na simetria secreta da tua alma. E que sintas cada dia como uma dádiva sagrada tecida em torno do amanhecer. E que a chuva caia mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo, que Deus possa lhe guardar na palma de suas mãos, e que se despertes para o mistério de estar aqui, e que compreendas a silenciosa imensidão da tua presença. Que assim seja.